Esse conceito surgiu no Congresso Internacional de Natação Infantil na Austrália, e quem está estudando, fazendo tudo isso, é a Associação Internacional das Escolas de Natação. E o que aconteceu? Eles queriam fazer um movimento para que combatesse, né, ou mostrasse, na realidade, a importância do trabalho que tem que ser feito com as crianças, sem ser método forçado de natação. Então, na realidade, esse estudo todo começou pela Janice Hansey, né? Ela é consultora e educadora aquática internacional, e ela é ativista contra métodos de sobrevivência que usam a força e traumatizam. Então, o que aconteceu? A Janine, ela começou esse movimento de ir em busca de psicólogos, doutores, que falassem o que se aquilo estava traumatizando a criança ou não, tá? Se o fato dela estar vivenciando aquela situação na piscina que angustiava ela, né, que deixava ela chorando, que ela contraía aquele corpinho, aquele tônus, mostrando que estava todo contraído, que estava com medo, que não queria estar nessa situação, se isso estava gerando alguma coisa na criança ou não. E aí, indo atrás de congressos para tentar encontrar esses doutores da psicologia, um dos doutores ouviu essa angústia dela e colocou ela em contato com a doutora Frances Waters, que ela é uma americana, né, e ela é terapeuta familiar, e ela é especialista em trauma. Então, aí, a Janine enviou para ela esses vídeos, né, dessa natação, onde mostrava essa criança toda tensa, lá sendo obrigada a ficar numa posição de sobrevivência, né, tanto bebê como crianças um pouco maiores também. E aí, quando a Frances foi olhar esses vídeos junto com o marido dela, que também é um doutor em psicologia, depois de um tempo, o marido dela saiu de perto dela e começou a chorar. E ela foi ver o que estava acontecendo. E ele falou que aquilo estava angustiando ele, porque voltou na infância dele, quando o pai dele obrigou ele a nadar. Então, assim, o trauma, ele não acontece só no momento. Às vezes a gente acha que aquela situação vai traumatizar e aquilo vai gerar no momento. E isso foi colocado bastante pela Frances, que não, né? Que isso pode gerar lá na adolescência o efeito desse trauma. E não só o trauma, mas o estresse negativo, né? A gente tem 3 tipos de estresse aí que a gente vai estar falando um pouquinho, a intensidade deles, o que eles geram, por isso que a gente falou que vai estar linkado até o momento que a gente está vivendo também, mas que esse tipo de trauma, no caso da natação, vamos colocar assim ou outro, mas no caso da natação, aquelas crianças que vomitam, né, que chegam até a vomitar, que você mostra nos seus cursos, eu mostro, e vários profissionais amigos nossos também, né, que trabalham com bebês, isso pode provocar até uma anorexia futura no adolescente ou no adulto. Então, o que ela até colocou que, às vezes, essa situação que ele está vivenciando agora de estresse, não vai aparecer agora. Pode aparecer lá na adolescência ou lá na vida adulta. E tem um estudo que mostra de genótipo, que ele fala sobre o que o gene vai gerar em você depois, né? Então, nesse estudo mostra que, por exemplo, o que às vezes parece trauma para um, não é para o outro. E o que é para outro, não é para um. Né? Então, assim, às vezes uma situação que é delicada, você fala, mas isso não vai traumatizar uma criança. Para ela, pode traumatizar. Então, isso já é comprovado. Então, foi por isso que essa Associação Internacional de Natação Infantil foi atrás de estudos científicos, né, para comprovar que isso realmente está fazendo mal para a criança. E aí, ela associou, foi bem interessante o que a Frances colocou lá no dia, na Austrália, no Mundial, ela associou aquelas crianças que viveram em orfanatos após guerra, né, ou em países que tiveram ditaduras e que as crianças ficaram sem os seus pais e tiveram que ir para orfanatos. Ela fez uma relação dos movimentos dessa criança que ficava no berço, né? O que ela tinha? Durante o dia, os cuidados dela era só de alimentação, de troca de banho, né? E depois elas eram colocadas no berço novamente. Não tinha todo um trabalho de acolhimento, de afetividade com essa criança, de estímulo, né, para ela, de oportunidades de vivências. Como ela ficava muito deitada no berço, então ela entrava em movimentos estereotipados,
de tanta neurose que ela ia acabando entrando. Por quê? Exatamente por ficar numa situação que ela não tinha esse contato, né, o acolhimento. Ela não tinha o contato com um adulto, ela não tinha esse estímulo, a oportunidade. Então, esses movimentos estereotipados de braço que essa criança realizava no berço, o choro, ela depois associou, relacionou com esses movimentos na água. Então, foi aí que ela mostrou, tanto é que a palestra dela foi de 1 dia e meio, só fazendo essa relação, né, de como estava essa criança emocionalmente e como é a criança na água também. Então, com isso, eles estão mostrando, então, esse movimento está mostrando a importância de você ter essa relação com a criança nas aulas de natação. E não é só, então, desses métodos forçados. Então, é esse que esse movimento Trauma Free está querendo fazer. Mostrar que, desde a hora que a criança chega na piscina, a importância do profissional está recebendo ela bem, tá? Está recebendo ela com carinho, está entendendo, fazendo uma leitura daquele corpinho, do que ele está querendo te dizer, se essa criança está chegando assustada, se ela está chegando bem, se ela não quer entrar na água, né? Então, o que está acontecendo com aquela criança? Então, é isso que esse movimento Trauma Free está querendo. Então, mostrar que se a gente não trabalhar desta forma, a gente pode sim estar traumatizando essa criança.